Olá, meus amigos, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos aqui começando mais um ano letivo e vamos pegar firme para conseguir uma boa aprovação no Enem esse ano. Bom, o tema da aula de hoje são os modos de produção capitalista e socialista. Para saber um pouco mais sobre o socialismo, vocês podem acessar o meu vídeo sobre socialismo utópico e socialismo científico. Vai ser bastante esclarecedor, ok? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Hoje o objetivo é compreender e refletir sobre os principais meios de produção, tanto capitalista quanto socialista, e os seus impactos sobre a sociedade. Bom, então vamos analisar as principais formas de produção capitalista. Então, para a gente entender, um princípio se contrapõe ao outro, ou seja, um é o contrário do outro. No modo capitalista, olha só, prevalece a lei da oferta e da procura, prevalece a propriedade privada, ou seja, as pessoas podem ter os seus bens, podem vender, podem comprar, têm liberdade para comprar aquilo que bem entendem e da forma como querem e da marca que bem entende. Na verdade, para nós que somos brasileiros, é mais fácil a gente entender o modo capitalista porque a gente vive numa sociedade capitalista. Para o modo socialista, as propriedades quase todas, são estatais, ou seja, pertencem ao Estado. As empresas, as indústrias, as propriedades rurais pertencem ao Estado. O Estado é o gestor, ele que gerencia todos os meios de produção e todos os níveis econômicos, ok? Vamos entender as fases do capitalismo. O sistema capitalista, desde as suas origens no final do século XV e início do século XVI, sofreu diferentes transformações, passando de um modelo transitório, da crise do feudalismo, a um complexo modelo da economia da sociedade atual. Okay? Então vamos entender um pouquinho como que funciona essa transição do capitalismo. Alguns alunos me perguntam se o capitalismo ele surgiu realmente no século XV e no século XVI com o mercantilismo. Não, na verdade o capitalismo ele surgiu desde que o homem começou a se socializar, a viver em sociedade, seja com o escambo e depois com o uso de moedas. Mas a partir do momento que ele começou a ser estudado, foi a partir do capitalismo comercial. Tá? A gente vai ver quando estiver estudando Karl Marx, e Karl Marx faz uma análise científica do capitalismo e o seu uso desde que o homem começou a viver em sociedade. Vamos lá então, primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, entre os séculos XV e XVI, também conhecido como época das grandes navegações ou o mercantilismo, ok? Olha aqui o texto. O capitalismo comercial alavancou-se graças ao início da formação do sistema capitalista e a consequente expansão do comércio internacional no contexto da Europa. Essa fase ficou marcada pela expansão marítima comercial e também colonial, com a formação de colônias europeias em várias partes do mundo, com destaque para as Américas, o continente americano, e também para o continente africano. Durante esse período, passou-se a ter contato com a América, a África e depois, com o tempo, até com boa parte da Ásia. Então, houve relações comerciais, na verdade, nesse período, o Estado era o principal mediador. O capitalismo industrial entre os séculos XVIII e XIX. Esse período é quando se tem início a Revolução Industrial. Tá? A segunda fase do capitalismo é chamada de capitalismo industrial por ter sido um efeito direto da emergência, expansão e centralidade exercida pelas fábricas graças ao processo da Revolução Industrial. Uma coisa que é importante aqui, pessoal, olha só, começou no século XVIII, na Inglaterra. Começou a transformação de matéria-prima em mercadorias industrializadas, surgiu a divisão internacional do trabalho, na verdade, e o ponto mais importante, pela divisão internacional do trabalho, as colônias, ou seja, a África, a América, boa parte da Ásia, atuava como fornecedores de matéria-prima e produtos primários. Já as metrópoles, ou seja, os países europeus, eles eram industrializados, eles forneciam os produtos manufaturados e industrializados. Isso continuou durante muito tempo. Durante o século XIX surgiu aí Estados Unidos e Japão, que começou também a se industrializar. Bom, então vamos entender um pouquinho do resumo do capitalismo industrial. Tá?
Bom, as atividades industriais como principal fonte de negócio e lucro, na verdade, começou com a indústria têxtil na Inglaterra, concentração de renda nas mãos da burguesia industrial, alta desigualdade social, né, os operários ganhavam muito pouco, os patrões ficavam com quase todo o lucro, evolução dos meios de produção, invenção das máquinas a vapor, aumento da produção com custo mais baixo, uso do carvão mineral e do minério de ferro como fonte de matéria-prima, desenvolvimento de vários meios de transportes, com destaque para a locomotiva e também os navios a vapor, né? Eram bem mais rápidos a longa distância. Uso nas indústrias de mão de obra assalariada, surge a divisão entre proletário e burguesia, salários baixos, poucos direitos trabalhistas, exploração de mão de obra infantil e também da mão de obra feminina, né? Grandes partes dos operários viviam em péssimas condições sociais, êxodo rural muito grande, saída dos trabalhadores do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, crescimento desordenado das cidades europeias, exemplo aí de Londres, que se destaca, na verdade. Londres tinha pouco mais de 800 mil pessoas no final do século XVIII. Em meados do século XIX, volta de 1940, já tinha quase 5 milhões de pessoas. Isso gerou vários problemas de ordem social, né? A partir da segunda metade do século XIX, o capitalismo industrial ele cresceu e pegou outros países, como França, Bélgica, Alemanha, Holanda, né? Transpôs as barreiras da Europa, chegou até os Estados Unidos e ao Japão. E no final do século XIX começa a surgir a parte do capitalismo financeiro, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Surgem os grandes conglomerados, as grandes multinacionais, ok? Bom, pessoal, durante esse período surgem as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois camaradas são pensadores e suas ideias eles foram considerados o pai do socialismo científico, não é verdade? E as ideias dele foi muito influenciada pela Revolução Industrial. Então, ideias como a mais-valia, a alienação do trabalho, a exploração do trabalhador e o lucro exacerbado por parte do empresário, dos empresários, né, da burguesia, a divisão das classes sociais em proletário, ou seja, os trabalhadores, e a burguesia, o dono das propriedades, a luta de classes como regra para a sobrevivência social. Enfim, essas ideias de Marx e de Engels até hoje é estudado em todos os ramos sociais e econômicos. Há quem concorde, há quem não concorde, mas eles são muito estudados, as ideias deles surgiram em consequência da Revolução Industrial. Resumindo, no mercantilismo, ou seja, durante as grandes navegações, o Estado era visto como mediador necessário. Então, esse período aqui foi durante o século XVIII, ok? Já no capitalismo industrial, o Estado era visto como um obstáculo. Surge, então, pessoal, a ideia do liberalismo econômico. Mais para frente, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre o liberalismo. Nesse contexto, a atuação do Estado era considerada indesejável, pois poderia frear a livre concorrência. Assim, a doutrina econômica, que se alinhava aos interesses da burguesia industrial, era o liberalismo, disseminado por economistas oriundos das fábricas do mundo, Inglaterra, como Adam Smith e David Ricardo. O livro A Riqueza das Nações é considerado o precursor das ideias liberais. Então, esses dois, né, o Adam Smith e o David Ricardo, são considerados pai do liberalismo econômico, que surgiu nesse contexto da Revolução Industrial. Vamos falar da segunda Revolução Industrial. Então, a segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, começou novas tecnologias, né, como fontes de energia, destaque para os Estados Unidos e a Alemanha, surgem as indústrias siderúrgicas, produção de aço, a eletricidade, o petróleo passa a ser o principal recurso energético e não mais o carvão mineral. Houve uma melhora expressiva na qualidade de vida da população com essas novas descobertas. Surgem as indústrias automobilísticas, né, os motores de combustão internas, os automóveis passam a ser uma realidade. Nesse quadro, tem curso a expansão imperialista no continente africano e no continente asiático. Então, nos anos 1884 e 1885, as principais potências europeias organizam a
partilha da África de acordo com os seus interesses. Ok? Esse é o famoso Tratado de Berlim. Eles dividem a África sem levar em consideração as nações que tinham lá dentro. Tinha vários grupos étnicos, mais de 8.000 grupos étnicos que viviam em forma de nações. Então, 9 países europeus separaram a África de acordo com seus interesses econômicos. A divisão imperialista consolidou a divisão internacional do trabalho, em que as áreas coloniais se especializavam em fornecer matéria-prima barata. Então, sempre quando você vê esse termo aqui, ó, divisão internacional do trabalho, quer dizer o quê? Os países que eram colônias, né, os países africanos, a América Latina, boa parte dos países asiáticos, qual que é a função dele? Fornecer matéria-prima. Quem que industrializa essa matéria-prima? Os países europeus, Japão, Estados Unidos, Canadá, né, os países do norte rico. Como causa dessa expansão desmedida, surgem os avanços tecnológicos e desmedida instabilidade geopolítica e econômica. Então, essa expansão econômica absurda entre alguns países, né, surgem problemas como as guerras mundiais, né, a expansão de território da Alemanha, a Revolução Russa, né, em 1917, né, a Revolução Bolchevista que fez cair o governo do czar na Rússia, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o início do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, e assim por diante. Então, essa expansão desmedida do capitalismo, do liberalismo econômico, também gera vários problemas de ordem econômica no mundo, que resultam, inclusive, em grandes guerras, né? Ok, pessoal. Como vocês viram aqui nesse slide, nós temos a atividade do material para a gente fazer. Mas eu vou concluir, que é bem rapidinho, essa fase do capitalismo, ok? Vamos falar agora do capitalismo financeiro, ok? Para muitos estudiosos, inclusive eu me enquadro entre eles para pensar dessa forma, essa é a atual fase do capitalismo, marcado pelo protagonismo exercido pela especulação financeira e pela bolsa de valores, que passou a ser uma espécie de termômetro sobre a economia de um país. Basicamente, essa fase do capitalismo estrutura-se como a formação de mercado de ações e sua especulação em termos de valores, taxas, juros, entre outras coisas. Então a gente está na fase em que o capitalismo ele é financeiro, dos grandes conglomerados, né? Uma única empresa hoje consegue concentrar várias multinacionais, como vocês estão vendo agora, tá? Pessoal, o liberalismo, vamos entender um pouquinho a teoria e a prática, o que aconteceu. O liberalismo pregava o Estado mínimo, funcionando como elemento de manutenção das leis naturais de mercado, preservando a livre concorrência. Só que na prática não foi assim. Com a formação de conglomerados, o mercado tornou-se cada vez mais oligopolizado, substituindo elementos fundamentais da livre concorrência e do livre mercado. Uma única empresa podia comprar várias outras empresas, formar cartéis. O excesso da produção agrícola e industrial, que provocou a crise de 1929, é um grande exemplo dessa inconsistência. Com base nessa ideia, surgem pensadores, e o principal deles é John Maynard Keynes, na década de 1930, estimulado pelos resultados desastrosos derivados das ideias liberais, né, como desemprego, falências de empresas, a crise, né, que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma crise em cadeia, em sequência. Keynes ele tira a ideia do New Deal, que também recebeu o nome do keynesianismo, ou seja, o Estado como atuador de um projeto que beneficiasse a economia, ou seja, o Estado tinha que atuar promovendo empregos para as pessoas. Os Estados Unidos, durante o governo de Franklin Roosevelt, calcado no audacioso projeto de inúmeras obras públicas pelo país, com o intuito de gerar postos de trabalho e recuperar a economia, entendeu? O keynesianismo ganha força total e os Estados Unidos conseguem alavancar novamente a sua economia. Mas teve também o lado negativo do keynesianismo. Vamos prestar atenção aqui no texto. Com a monopolização do capital em diversos setores econômicos, elétrico, têxtil, siderúrgico, naval, petrolífero, ferroviário, entre outros, acelerou o processo de formação de truste,
Truste, como nós já vimos, é o que? É um cartel legalizado, ou seja, uma mesma empresa assume várias outras empresas, entendeu? E passa a controlar todas as etapas do processo produtivo e passa a controlar também o preço, não é verdade? Então o consumidor acaba sendo prejudicado. Associado a esse processo surgem os cartéis, que também é extremamente nocivo ao consumidor. Vamos lembrar aí, pessoal, dos postos de gasolina. O melhor exemplo de cartel, né? Cartel no posto, todos os postos se reúnem e resolvem cobrar um preço só do combustível, muitas vezes muito acima do valor de mercado. Quem que sai perdendo com isso? O consumidor. Aqui nós temos vários exemplos de truste, né? A JBS, que é dona de todas essas marcas que vocês estão vendo aqui, ok? A P&G, olha, só marcas conhecidas, tá vendo? Dona de todas essas marcas, ok? Aqui mais outro exemplo da JBS, marcas extremamente famosas, ó, Friboi, Massa Leve, Sweet, Seara, Angus, Doriana, ok? Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a terceira revolução industrial. Também conhecida como Revolução Técnica, Científica e Informacional, teve início na segunda metade do século XX, mais notadamente a partir de 1970. Se caracteriza pela robótica, pelas telecomunicações, uso intensivo de química fina, intenso uso de mercados financeiros como ações e bolsas de valores, não é verdade? A principal característica, pessoal, uso desmedido de robôs. Antigamente, muitos funcionários, hoje, muitos maquinários. O que acaba ocasionando problemas como o desemprego em massa. Na verdade, o desemprego estrutural e, por consequência, também o desemprego conjuntural, porque acaba surgindo muitas crises econômicas. As principais características: o advento da globalização, as transnacionais puderam flexibilizar geograficamente sua produção, acentuando seus lucros, né, mão de obra barata, isenção de impostos. As transnacionais agora estão instaladas em vários lugares pelo mundo, só que boa parte do lucro continua onde? Nos países centrais, ou seja, nos países do norte rico. As inovações tecnológicas, maior rapidez de informação, aceleração da velocidade dos meios de transportes. Hoje os veículos são muito mais rápidos, diminui o tempo de deslocamento, tanto de pessoas quanto de mercadorias, e assim por diante, ok? Pessoal, isso gera o que nós chamamos de desigualdade social. Esse print que eu tirei aqui são recortes que apareceu recente na internet, tá? Olha, isso aqui é do G1.com, né? 5 bilionários brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade mais pobre. Olha só, 22 de janeiro de 2018, é bem recente, tá? Então, a desigualdade social é uma realidade, infelizmente, causada pela terceira revolução industrial e a globalização. Mas também tem muitos pontos positivos, que nós falaremos mais no nosso próximo vídeo, quando a gente falar novamente sobre a globalização. É isso aí, espero que tenham curtido, sei que ficou um pouco extenso, não é verdade? Mas agora nós vamos às atividades do nosso material. Valeu, galera, até mais, tchau!